Meu amigo, Guardiola só faltou dizer assim: se eu tivesse no Bahia, eu já teria sido campeão brasileiro. A gente vai ver uma fala muito legal aqui de Guardiola, que tá lutando aí pelo título da Premier League, mais um título para a coleção do Grupo City lá com o Manchester City. Vamos trazer também aqui, né, o Nerd Rubro-Negro dizendo que a SAF do Bahia está ameaçada pela QSI, que o torcedor do Bahia pode se arrepender, meu amigo. Vamos tentar rebater aqui o vídeo que ele fez, que eu achei até interessante, tá? A gente vai rebater aqui, até o final desse vídeo a gente vai poder discutir um pouco mais sobre isso. Vamos trazer também aqui possível chapéu de Juba em Neymar, meu amigo. Ancelotti pode vir para Salvador ver uma coisa e acabar fazendo outra. Tudo isso e muito mais você confere nesse conteúdo. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno. Aqui você encontra futebol todos os dias, sempre com foco no Esporte Clube Bahia. Te peço encarecidamente like e comentário nesse vídeo para ajudar a impulsionar. Peço também que você assista esse conteúdo do início até o fim. Se você puder, deixa um hype, comente bastante, deixa o like e já sabe, meu amigo, se não for inscrito, se inscreva no canal. Falar também da Gera Service, que é o nosso parceiro aqui do canal, já sabe, né? Não fique no escuro não, meu amigo. Ligue Gera Service através do número 71 3215 3629, também no 71981017506. Gera Service tem venda, aluguel, manutenção, locação, tudo para gerador é com a Gera Service. Mandar um abraço, meu parceiro Eilan, meu parceiro Paulo Sérgio, representantes da Gera Service. Beleza, galerinha? Vamos começar o nosso conteúdo aqui, porque tem uma declaração de Guardiola muito bacana. O Curiosidades do Futebol trouxe aqui, ó. Pep Guardiola explica por que o Manchester City cresce no final da temporada. Abre aspas, é o sol, não estou brincando, nunca tem sol em Manchester. Se tivesse sol em novembro, seríamos campeões da Premier League em janeiro. É o sol, honestamente. Meteu o louco aí, né, velho? Mas o cara é uma lenda. Então, a gente pode deduzir que se Guardiola fosse o treinador do Bahia, né, aliado ao sol que bate principalmente em Salvador o ano inteiro praticamente. Hoje inclusive tá um dia de chuva, né? É um dia é a obra do acaso. Salvador tá chovendo, é obra do acaso. Mas o normal aqui é sol e sol pra cá. Então quer dizer que se Guardiola fosse treinador do Bahia, o Bahia já teria papado aí pelo menos uns 5 títulos brasileiros. É isso mesmo? 4 anos de projeto já teria 5 títulos brasileiros, porque aqui tem sol pra dar, vender, alugar. Então, meu amigo, venha pra cá. Venha pra cá. Tá acabando sua trajetória aí no Manchester City. Venha pra cá, a gente faz uma troca. Lá ele. Rogério Ceni vai pra Manchester. Você vem pra Bahia. E aí, meu amigo, vai ficar tudo em casa. Todo mundo feliz. Né? Você vai continuar contribuindo para um time do Grupo City. Continuar o sucesso. E aqui tem sol, viu? Já que você gosta de sol, aqui tem sol, tem praia. Tem muita coisa bacana aqui pra você aproveitar. Chegue pra cá, meu amigo. Chegue pra cá. Torcedor do Bahia faz uma vaquinha pra comprar uma casa na frente da praia pra você ver o que é sol. Chegue mais. Galerinha, brincadeiras à parte, vamos seguindo nossa pauta aqui. Vamos falar a respeito de possível convocação de Luciano Juba. Eu acho que todo torcedor do Bahia ainda tem uma pontinha de esperança de ver Juba na Copa, né, velho? Principalmente com a situação da seleção brasileira, né, de que os laterais esquerdos da seleção hoje, nenhum a gente entende que é melhor do que o Luciano Juba. E a gente vai ter mais uma oportunidade, pelo menos Juba vai ter mais uma oportunidade de mostrar para Ancelotti que merece estar nessa lista final. Vamos ver aqui, ó, o Planeta Futebol trouxe: Ancelotti se programa para ir a mais um jogo do Santos para observar Neymar após tentativa frustrada em Mirassol. Comissão brasileira vai incluir na sua programação mais uma partida do Peixe. A ideia é observar de perto a evolução física. E aqui o nosso querido Neto trouxe aqui a possibilidade. Bahia versus Santos, dia 25, na Arena Fonte Nova. Então, meu amigo, pode ser que Ancelotti venha a Salvador acompanhar esse jogo, Bahia e Santos, dia 25. E aí, quem sabe, com Juba jogando e Neymar jogando, ele tome ali uma decisão, ele possa vir ver uma coisa e acabar se convencendo de outra, né? E aí, essa é a minha preocupação, porque assim, todas as vezes que o Ancelotti veio olhar jogador do Bahia, a partida não foi das melhores, né? Infelizmente. Da última vez que ele veio olhar Luciano Juba, a partida foi desastrosa. E aí tem que tirar um pouco desse peso, né, velho? Se acontecer de fato um jogo entre Bahia e Santos, Ancelotti está na Fonte Nova, Juba tem que trabalhar o psicológico dele a semana inteira.
dobrado. Se ele já trabalhava, né, numa intensidade no normal para ir pro jogo, ele tinha que trabalhar dobrado esse psicológico para poder, né, matar a pau. E aí, em relação a Neymar, meu amigo, Bahia na Fonte Nova contra o Santos é pro Bahia amassar. Tiver pênalti, é Juba que bate. Juba tem que se apresentar o tempo todo ali, né, para poder finalizar, dar assistência, porque lembra da última convocação? Acho que no conteúdo que eu fiz sobre Luciano Juba, tá aqui aparecendo, você que já viu o doc, você viu. Ele fala na coletiva, né, que ele estava na Fonte Nova e se encantou, ele colocou como um ponto alto uma assistência que ele deu, né, pro gol do Bahia. Na ocasião, se eu não me engano, o jogo foi contra o Santos mesmo, tá? Foi contra o Santos. Então, assim, ele prestou muita atenção na jogada que Juba fez, né? Deu assistência e acabou, né, optando por levar ele para poder observar na seleção brasileira. Então, quem sabe, mais uma oportunidade aí para Luciano Juba ser observado e convencer Ancelotti que merece sim estar na Copa. Porque eu acho que convencer o torcedor brasileiro e até mesmo os jornalistas, Juba já convenceu. Aparentemente falta convencer só a galera da CBF, que quando o CEP é aqui, meu amigo, já sabe, né? Faz corpo mole, faz vista grossa, na verdade. Então, espero que nessa oportunidade, se acontecer mesmo do jogo ser Bahia e Santos na Fonte Nova, que o sol esteja brilhando para Luciano Juba. Galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui, vamos finalizar o nosso conteúdo trazendo aqui o nosso querido nerd rubro-negro. Ele que tá me colocando direto lá nos vídeos dele. Eu acho que eu tenho o direito também de colocar ele aqui nos meus vídeos, né? Mais uma vez, ele tentou aí trabalhar a ansiedade do torcedor do Bahia, né? Que já foi muito maior em relação ao projeto com o Grupo City. E eu acho que a grande maioria do torcedor do Bahia hoje já conseguiu entender o processo do Bahia. Que não adianta a gente tentar, né, colocar a carroça na frente dos bois. O Bahia é processo. O Bahia não é uma andorinha só que vai fazer um verão e vai sumir. Não é isso que a gente quer, meu amigo. A gente quer regularidade. Quando a gente brigar por Libertadores, é todo ano. Quando a gente brigar por título brasileiro, é todo ano. Quando a gente começar a vender jogador, é para vender o tempo inteiro, para ter dinheiro, para manutenção do elenco que o Bahia formar para disputar os campeonatos. E eu acho que isso está cada vez mais claro na mente do torcedor do Bahia. E aí esse tipo de conteúdo, para mim, é até fácil de rebater, porque eu acho que o torcedor do Bahia não se isqueira mais com isso, velho. E eles não ficam mais isqueirados com isso, né? Isso não taca mais fogo na ansiedade do torcedor do Bahia, que sabe que o Bahia hoje vai ter que passar pelo processo. Eu tava falando do Manchester City aqui, que tem a oportunidade aí, né? Com suas próprias forças de ganhar mais um título na Premier League. Passou por um processo doloroso também. Não foi fácil. Né? Com 4 anos eles ganharam um título relevante, com 3 e com 4 anos eles ganharam o título máximo lá, né, na Inglaterra, mas ainda assim não foi o suficiente para se tornar a máquina que é hoje. Né? Demorou ali quase 12, 15 anos para o Manchester City se tornar o que é. Né? Então o torcedor do Bahia cada vez mais tem entendido que o Bahia vai precisar viver o processo. E para melhorar a situação, a gente está vendo aí exemplos, né, de times que colocam a carroça na frente dos bois e hoje vivem situações extremamente desesperadoras. Eu posso citar o Botafogo, né, que eu vi um conteúdo ontem de que o Botafogo está prestes a assumir falência. Vão ter que criar outro CNPJ para começar de novo a gestão aí. Não sei se é real. Eu vi uma matéria muito rápido ali, depois do jogo. Acabei não conseguindo salvar a matéria, mas a gente sabe que o Botafogo tem vivido uma crise financeira terrível. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, até onde eu vi no carro, o Botafogo estava perdendo em casa pro Coritiba. Empatou, mas estava perdendo pro Coritiba. Botafogo, nesse momento no Campeonato Brasileiro, ocupa a 11ª colocação atrás de times como Vitória, como Red Bull Bragantino, como o Atlético Paranaense, que acabou de subir da Série B. Então, assim, eu não quero isso pro Bahia, irmão. E isso não vai esquerar mais, pelo menos boa parte, e eu me incluo nessa parte. Porque, assim como você, eu tinha essa ansiedade. Mas depois que eu entendi
o processo, e até olhando exemplos bons que a gente tem que olhar, né? O próprio Palmeiras viveu o seu processo para se tornar o time que é hoje, né? Flamengo sempre muito ajudado pela mídia, mas ainda assim teve que viver um processinho. Então por que aqui vai ser diferente? Pra que eu vou ficar desesperado? Eu sou torcedor, eu quero ver, eu quero bater campeão. Acho que esse ano tem condição de beliscar alguma coisa. Mas se não vier e eu ver que pelo menos o time tem evoluído, e aí eu vou colocar aqui um ponto. Cada ano o Bahia aprende a jogar mais com o Flamengo, com o Palmeiras. Ano passado a gente ganhou as duas do Flamengo. Ano passado a gente ganhou do Palmeiras. Esse ano a gente bateu de frente. Ganhou com aquele gol ali questionável, né? O Palmeiras ganhou com aquele gol questionável. Então, eu tô vendo a evolução ano após ano. E eu tenho certeza que essa evolução ela é gradativa. Mas vamos ver aqui o que ele falou, pra eu não me estender muito e depois o vídeo ficar gigante. Vamos ver aqui. E assistir falando do Bahia, aqui no Nerd Bahia, é que eu não sou torcedor do Bahia, então eu sou desassociado da paixão. Ou seja, dificilmente você vai me ver passando pano aqui para o Bahia, dificilmente você vai me ver bajulando o Grupo City, e a gente sabe que o... Mas essa só tem esses benefícios de você ser desassociado da paixão, que você não passa pano. Eu acho que um torcedor muito apaixonado também vive esquerando, né? Igual a Binha aí, por exemplo. É extremamente apaixonado pelo Bahia, mas a gente só vê Binha reclamando que quer o Bahia campeão da Copa do Brasil, Série A, Libertadores e Mundial, que quer Messi, que quer Guardiola, que quer todo mundo no Bahia. Então, se o único benefício de você ser desassociado da paixão é você não passar pano, tá difícil, viu, velho? Torcedor, ele pode fazer isso. Às vezes o cara faz inconscientemente. O cara nem tem a intenção de fazer aquilo, mas a paixão pelo clube, o amor pelo clube, no caso o Bahia, é tão grande que o cara acaba passando um paninho, acaba bajulando o jogador, tratando o jogador como filho, como se fosse um ente da família, quando o jogador tá pouco se lixando pra você. Eu vejo isso acontecer na nova geração. Até vejo, né? Por exemplo, eu fui um dos críticos aqui e tive muito malefícios por isso com o Cauli, por exemplo, né? Eu identificava que o cara não tava nem aí pro Bahia. Era um dos únicos que criticava na mídia independente. E sofri muito hate, muito ataque, muito cancelamento. Perdi muito inscrito por isso, perdi muito seguidor por isso. Eu vejo isso acontecer até com a nova geração, que é meio apaixonada assim de passar pano. Mas tem uma outra fatia da torcida que é muito apaixonada, que quer o tempo todo cobrar. Que quer o tempo todo meter o pau porque o time não tá correspondendo, né, naquela temporada, o que ele acha que o time tem que responder. Eu acho que o torcedor do Bahia precisa, os antigos, né, a geração, pelo menos a minha geração, precisa passar por um processo de desintoxicação, né? O Bahia, eu comecei a acompanhar o Bahia muito por conta de meu pai, né? E o que eu escutava, até nas músicas do Bahia, porque na nossa época era normal escutar músicas, né? Principalmente quando você ia pra Fonte Nova, se deslocava pra Fonte Nova no carro, aí geralmente você pegava um CD, um compilado de músicas do Bahia, e eu sempre escutava assim, pô, quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. Então você vai colocando aquilo na sua mente que o Bahia é o campeão dos campeões. Então você cresce num nível de cobrança absurdo, né? Você cresce meio que até evolui, na verdade, como torcedor, meio que desconectado da realidade do clube, né? Eu na Série C, por exemplo, Bahia pegou o Fluminense na Série C, chegou até perto de umas quartas de final, acabou sendo eliminado pro Fluminense. Eu não entendi legal aquilo de jeito nenhum, velho. Hoje, com a mente que a gente tem e entendendo um pouco mais que futebol não é só raça, não é só vontade, o dinheiro também conta muito, o planejamento também conta muito, um elenco forte também conta muito. Eu entendo que foi uma coisa super normal ali o Bahia ter sido eliminado. Por mais que o Bahia deu sangue, jogou muito, o Fábio Saci inspirado. Mas, pô, o Fluminense era Série A, velho. O Bahia era Série C. Mas o meu sentimento naquela época era totalmente desconectado da realidade. Eu fiquei revoltado em o Bahia ter sido eliminado naquele jogo, principalmente pelo jogo que fez. Então, assim, ser desconectado da paixão precisa ter um mínimo de equilíbrio ali também, né? Essa aqui é a realidade. Os caras que jogam nos nossos clubes estão nem aí pra gente. Eles saem dos nossos clubes, muitas vezes colocam os clubes na justiça, estão nem aí, gente. Quem ama os clubes somos nós, né? No meu caso, eu que sou torcedor do Sport. O Sport, você que é torcedor do Bahia, o Bahia. Mas já tem, muito tempo
que eu meio que desassociei dessa paixão até mesmo com o meu clube, com o esporte. É importante desassociar o amor pelo meu clube. Quando eu tô aqui com o microfone para dar opinião, é claro que eu vou fazer isso com o Bahia também, gente. E eu vou dar um recado para você. Cuidado! Se o Vitória conseguir fechar um acordo e a QSI comprar o futebol do Vitória, o Grupo City Bahia terá um adversário à altura. Vai chegar um aporte financeiro muito maior para o Vitória. O Vitória vai ter uma, digamos assim, uma perspectiva internacional tão grande quanto o Bahia, porque o QSI, se não me engano, é o principal concorrente do Grupo City a nível mundial em diversas ramificações da sociedade, não só o futebol. E aí, gente, sabe o que é que vai acontecer? Se a QSI chegar no Vitória, vou dar um exemplo, tá? Digamos que a QSI compra o futebol do Vitória hoje, 2026. E aí 2027 e tal, aquela coisa. Aí 2028 o Vitória vai e é campeão brasileiro. Ou campeão de uma Copa do Brasil, ou campeão de uma Sul-Americana. Tô só supondo. E o Bahia ainda naquela de, não, o projeto é a longo prazo. Vamos ficar em quarto, quinto, sexto. Vamos jogar Libertadores, vamos chegar nas oitavas. Só naquela meota que vocês já sabem. Aí vocês vão ver o quanto eu estive certo durante tantos anos, dizendo que esse negócio de projeto a longo prazo é balela, dizendo que o Bahia necessita entregar o título rapidamente. Vocês, torcedores do Bahia, muitos de vocês estão acomodados, porque neste momento, na nossa região Nordeste, o Bahia está nadando de braçada. Tá, velho, mas peraí. Você indica o problema aí, né? Mas qual é a solução? É entregar título? Entregou o título, resolveu tudo, todos os problemas. E como é que entrega o título? E como é que mantém? Porque assim, você tem um exemplo muito bom aqui do Botafogo, que você tá supondo que pode acontecer com o Vitória, né? Dos caras chegarem aqui e ganharem alguma coisa com o Vitória. Primeiro, que isso não passa de conversa. E conversa de gente que não é nem ligada ao Vitória. Porque eu não vi Fábio Mota nem a diretoria do Vitória falar. Quem falou, se eu não me engano, foi um ex-jogador, torcedor, não sei, Marconi, que falou que teve conversa e tal. E hoje aqui em Salvador nem se fala muito em SAF do Vitória. Não é nem essa... Então, assim, você tá trabalhando com a suposição. Aí eu vou até trazer um exemplo real pra isso, né? Que a gente tem o Botafogo, que chegou aqui voando, ganhou o título, 2, Brasileirão e Libertadores. E aí, qual é a fórmula que você, nerd, dá pro Botafogo se manter no alto nível? Porque a cada ano que eu tô vendo acontecer com a SAF do Botafogo é isso aqui, ó. Regredir. Pra eles saírem de cá pra cá vai ser muito difícil, né? Principalmente se continuar regredindo. A gente tá vendo o próprio Cruzeiro, né, também. A cada ano passado brigou aí pelo título. Esse ano, deixa eu abrir aqui a tabela de classificação novamente. O Cruzeiro é o penúltimo colocado da Série A. Eu não sei se vai focar, mas o Cruzeiro é o penúltimo colocado da Série A. Que bizarro, velho. Então, assim, qual é a fórmula que você dá? Porque você tá expert em cobrar título, né? Mas o que é que você sugere para que o Bahia ganhe o título e para que o Bahia mantenha, né, esse título, esse nível alto nos anos sequentes? O que é que você sugere? Não tem. Vamos ver se você me responde isso no vídeo. Essa aqui é a realidade, é o clube com mais dinheiro, é o clube que tem um elenco melhor, é o clube que tem mais visibilidade, é o clube que está jogando Libertadores, principalmente quando a gente vê outras forças do Nordeste, como o Sport, por exemplo, quebrado jogando a segunda divisão. Porque se tem um clube que pode bater de frente com o Bahia, este clube é o Sport. Campeão de Copa do Brasil, também campeão de Campeonato Brasileiro, tem uma disputa lá de 68 pelo título brasileiro também, porque já que eles deram um título brasileiro no mesmo ano para o Santos e para o Botafogo, por que não deram para o Sport, que também foi campeão de uma ramificação do Campeonato Brasileiro, assim como o Botafogo e o Santos foram. Tem muitas disputas em aberta, gente. E aí o que é que acontece? A QSI pode estar se aproximando do Bahia. E você, torcedor do Bahia, vai se arrepender de passar pano por tantos anos com essa história de projeto a longo prazo, ok? Se deixando, digamos assim, enganar, porque vem aí um CT, se deixando enganar, porque o Grupo City pode assumir a Arena Fonte Nova. Quando eu digo se deixando enganar, não é bem enganar, é iludir. Porque assim, de um momento ou outro, seria no caso, digamos assim, seria normal o Grupo City construir um CT para o Bahia ou melhorar a cidade tricolor. Isso seria algo que deveria acontecer, já que o Grupo City também visa grana, visa dinheiro. Então, se o Grupo City visa grana, onde é que o Grupo City pode ganhar dinheiro? Vendendo jogadores. Então, tem que melhorar a estrutura de base, a estrutura de CT, a estrutura de acomodações do Bahia. E é isso que o Grupo City está fazendo. Mas um clube de futebol vive de títulos. E até o momento são 4 anos de Grupo City. O ano zero, 2024, 25 e 26.
Ok? O próprio Cadu Santoro falou em entrevista recentemente ao Bar FC que eles montaram um elenco em 2023 para permanecer na Série A do Brasileiro, mas quase que não conseguiram o objetivo. Eles apostaram em muitos talentos jovens, pessoas que nitidamente não tinham a bagagem para sustentar o Bahia numa competição nacional contra Flamengo, Palmeiras e por aí vai. Quase que o Bahia cai. O Bahia precisou ganhar do Atlético Mineiro, na Fonte Nova, e contar também com o resultado de vitória do Fortaleza em cima do Santos, resultado até que rebaixou o Santos e salvou o Bahia. Foi um conjunto de resultados. E você, torcedor do Bahia, sabe disso. E aí, 2024, eles reforçaram, 2025 também, e estamos aí em 2026. Gente, cuidado com a QSI. Se os árabes da QSI tomarem conta do Vitória, vocês vão ver que muitas coisas que eu estou falando hoje, 2026, e que falei 2025, e que falei 2024, vocês vão me dar razão. Se você não viu eu falando aqui nesse canal, de certeza você viu lá no outro, no Nerd Futebol. O Vitória busca investidores da Qatar, especialmente a Qatar Sports Investment, QSI, dono do PSG, para a compra da sua SAF. Impulsionado pelo movimento Vitória SAF, o ex-jogador Marconi Amaral, naturalizado Qatari, foi autorizado a intermediar conversas com missões no Oriente Médio, planejadas para apresentar o projeto focado na base e gestão de dívidas. E aí, gente, você vê aí alguns pontos, né? Pontos chaves da situação até o final de 2025. Aí você tem interlocução iniciada, você tem movimento Vitória SAF, você tem cautela, você tem objetivo. E aí você pode ver tudo isso aí, se você quiser, você dá pausa e lê. Tá, vamos lá. Se eu não me engano, rolou até uma situação chata entre Marconi e Fábio Mota, né? Acho que Marconi, inclusive, deu entrevista dizendo que na eleição o presidente do Vitória meio que não tratou essa situação como deveria, enfim. Então, você vê que não é nada concreto, né? Que possa acontecer. Os caras estão trabalhando em cima de uma possibilidade, de uma vontade, porque essas matérias que você colocou na tela agora sugere, ou pelo menos demonstra, que é uma vontade do Vitória. O Vitória foi atrás da QSI para buscar esse investidor. Né? Muito por conta também ali de um recalquezinho. Né? Vamos ter, o Bahia tem um grupo City, vamos tentar ali ter um super investidor. O Vasco estava buscando também investidor até pouco tempo, né? Acho que conseguiu fechar. Por que qualquer grupo desse aí de investidor não investiria no Vasco da vida, ou até mesmo no Fortaleza, né? Um clube bem estruturado, tem uma torcida muito grande, né? Tem um estádio legal para jogar, não é próprio, mas ainda assim o Bahia é uma prova que mesmo não tendo estádio próprio, você pode viabilizar ali outras situações e monetizar em cima do match day. Tanto é que uma das receitas maiores aí do Grupo City com o Bahia é o match day. É a torcida do Bahia. Então por quê? Então assim, não é fácil o Vitória, eu quero a QSI, que é o principal rival do Grupo City, em várias ramificações aí de investimentos. Vou lá, vou buscar, vai dar certo, vamos fechar. E em pouco tempo os caras vão chegar aqui, vai derramar um monte de dinheiro no Vitória. E pronto. O torcedor do Bahia vai se arrepender amargamente de não ter escutado Nerd, porque Nerd disse que o Bahia tinha que ganhar o título imediatamente. Sem dar nenhuma fórmula de como o Bahia vai fazer isso e nem como vai manter o alto nível da briga por títulos dentro do cenário nacional. Sendo que a gente tem exemplos práticos de clubes que aceleraram seus processos e hoje vivem realidades ruins. E a gente também tem exemplos práticos de times que acreditaram no processo de médio e longo prazo e hoje estão totalmente estabilizados, mantendo alto nível ano após ano. Como eu citei, Flamengo, Palmeiras, o próprio Manchester City. Então, assim, eu acho que cada vez mais o torcedor do Bahia está vacinado contra esse tipo de ansiedade. Eu prefiro colocar assim. Né? Não que a gente esteja acomodado. Eu acho que para um projeto funcionar, você precisa ter pressão ali constante o tempo todo. E pelo menos cobrar a evolução. E isso a torcida do Bahia tá vendo que está acontecendo. Né? A cada ano o Bahia é um time mais maduro se tratando de campeonato brasileiro. Né? Vamos ver como é que vai ser nas Copas esse ano. A gente já teve um péssimo exemplo de Copa. Mas só teve uma. E um único jogo que o Bahia ganhou, mas não deu sorte. E durante todos os meus anos que eu acompanho futebol, eu escutei falar: pênalti é loteria. Então o Bahia ganhou o jogo. Infelizmente, nos pênaltis,
a sorte não estava do nosso lado. Vamos ver como é que vai ser o comportamento na Copa do Brasil. Mas se tratando de Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato que o torcedor do Bahia pode fazer uma avaliação, o time evoluiu em relação a 2024, 2023 e 2025. Então, Nerd, por favor, eu acho que cada vez mais está ficando defasado esse tipo de narrativa que você tem usado aí para tentar esquerar o torcedor do Bahia. E eu, por ser um cara que até pouco tempo atrás estava desse mesmo lado que você hoje está defendendo, eu vou, sempre que achar necessário, vir aqui e tentar mostrar para o torcedor que acompanha esse canal que o caminho do equilíbrio é o melhor caminho para a gente poder ser um pouco mais feliz torcendo para o Bahia. Porque assim, aquele Bahia que eu falei, que eu escutava no card, que o Bahia era o campeão dos campeões, precisa renascer e não renasce da noite pro dia. Quando isso acontecer, quando esse Bahia, campeão dos campeões, renascer de novo, de anos aí, né, de ser prejudicado por mais administrações, de rebaixamentos, de quase fechar as portas, quando isso a gente conseguir organizar de vez e renascer, aí eu venho pra internet fazer somente esse tipo de questionamento. Cadê os títulos? Cadê contratação de peso? Cadê? Enquanto esse dia não chegar, quando a gente não estiver fazendo vendas compatíveis com os times que hoje são de fato campeão dos campeões, todo ano batendo o título, enquanto a gente não tiver o nível de arrecadamento e investimento que eles têm, até mesmo com patrocínio, eu preciso encontrar um caminho de equilíbrio e poder me apegar às evoluções que eu consigo ver e não sonhar com o que pode acontecer com o meu rival, sendo que eles também estão sonhando com algo que pode acontecer com eles, tá bom? No mais é isso, o vídeo ficou longo, peço perdão, mas se você curtiu, like e comentário. E não deixe de ir lá no canal no Nerd para poder acompanhar tudo que ele falou lá no vídeo. E se você concorda com ele, pode ir lá, dê razão a ele, até mesmo aqui, mas sempre no campo da amizade, né? Do debate mesmo, até porque eu e ele somos amigos. Enfim, valeu!